87 mil pessoas zeraram a redação do Enem esse ano. O que aconteceu? Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as razões disso ter acontecido, além de desmistificar uma fake news que está circulando e explicar para vocês algumas razões que fazem a pessoa zerar ou não uma redação. Olá pessoal, professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concurso. Para início de conversa, pessoal, existem muitas possibilidades de fazer alguém zerar uma prova de redação. Dentre elas, por exemplo, desrespeitar os direitos humanos. Mas eu vou mostrar para vocês com números o que aconteceu na redação desse ano e as causas específicas do porquê disso. Como foi amplamente divulgado, está todo mundo sabendo, no Enem desse ano, 87 mil candidatos tiraram nota 0. Apesar disso, sim, ser um número muito expressivo e um número até mesmo chocante, se você considerar o universo de alunos que fizeram o Enem esse ano, você vai concluir que, na verdade, apenas 3% dos alunos tiraram nota 0. Aí não fica uma coisa tão grande assim, não é mesmo? Geralmente, como as pessoas não têm muito conhecimento de como funciona o processo de correção de banca, existe muito achismo. Aqui mesmo no YouTube, um monte de gente acha que sabe como é que funciona isso e vai passando um monte de informações erradas, principalmente relacionadas àquilo que as pessoas acham. Uma das explicações que tem circulado é que essas pessoas teriam feito textos usando pronomes neutros, ao invés de usar masculino e feminino, colocando o "é", por exemplo, no final, para que não fossem nem masculinas e nem femininas. Mas isso não tem o menor sentido, porque uma pessoa para tirar 0 dessa forma seria apenas se tivesse construído o texto inteiro assim, o que obviamente estaria fora das regras da gramática da língua portuguesa, e o Enem, o edital, ele é muito claro, você tem que seguir a regra. Tanto essa informação de que as pessoas teriam zerado por causa disso é mentira, é falsa, é fake news. A banca não vai zerar caso você ali tivesse colocado de maneira localizada em uma palavra ou outra esse tipo de estrutura estranha à gramática portuguesa. Estaria errado, você perderia ponto, mas zerar de forma nenhuma. Portanto, isso não pode explicar o zero. Então vamos ver em números o que provocou em percentual esse zero. O primeiro número que mais impactou a quantidade de zero dentro desses 3% foi o de fuga ao tema. Isso aconteceu, pessoal, porque o tema desse ano ele foi propício a levar a uma fuga. Relembrando, o tema foi estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Sempre digo, sempre reforço que você tem que entender primeiro o tema para só depois construir o texto. Esse tema, ele estava te pedindo para falar, para dissertar sobre o preconceito, sobre a estigmatização das pessoas que sofrem de alguma doença mental no Brasil. Não era para falar sobre doenças mentais em si, mas sobre o preconceito e o estigma que essas pessoas sofrem dentro da sociedade. Esse foi o top 1, esse foi o principal responsável para os alunos terem tirado nota 0. 0,93% dos alunos simplesmente fugiram ao tema. E esse número ainda está desconsiderando aqueles que apenas resvalaram ao tema. Por exemplo, se dentro desse tema você falasse sobre as doenças mentais sem falar no preconceito, você não ia tirar 0, você ia apenas ter a nota diminuída. Ou seja, além desse pessoal que teve a nota diminuída, ainda teve 0,93% que simplesmente fugiu do tema, nem sequer falou nada que resvalasse minimamente nisso. A outra causa também muito comum foi a cópia, que é quando você vai ali no texto, pega trechos do texto e coloca dentro do seu texto. Já fiz vídeo aqui no canal e vocês sabem muito bem que você não pode usar os textos motivadores para copiar, porque aquela parte que você copiar, quando você colocar dentro do seu texto, ela vai ser desconsiderada. Como esse tema não foi muito fácil, eu acho até compreensível que muitos alunos tenham tentado partir por esse caminho para tentar buscar uma solução nos textos motivadores, porque às vezes o aluno nem sequer entendeu o texto, mas isso não pode, isso leva a nota 0, principalmente porque supondo que o aluno tenha feito uma quantidade de linhas da cabeça dele, mas o resto das linhas tenha sido copiadas, ele vai tirar 0 caso as linhas que sejam dele não sejam mais de 7. Copiar trechos do texto não vai resolver nada, pelo contrário, só vai fazer as linhas serem desconsideradas. E esse ano teve muita gente que fez isso. Antes de terminar as causas, pessoal, esse tipo de conteúdo rápido, fácil, eficiente, direto ao ponto, que explica coisas que você não vê por aí sem enrolação, já vale a inscrição no canal, não é mesmo?
Fortalece aí. E outra causa que fez com que muita gente tirasse zero foi simplesmente a redação em branco. 1,12% dos candidatos simplesmente não fizeram a redação. Redação em branco provoca a nota zero. Já digo para vocês uma coisa, não caiam muito nesse sensacionalismo da mídia quando dizem um número expressivo como esse, 87 mil pessoas zeraram a prova. Isso é perfeitamente normal, considerando um percentual de apenas 3% de alunos que tiraram nota zero. Esse percentual ainda vai ser dividido em várias outras subcategorias. O que houve, e isso foi verdade, é que a nota na média acabou sendo mais baixa, de apenas 588 pontos. Se você tirou mais do que isso porque você é meu aluno, você segue o canal e você está no grupo do Telegram, que está logo aqui embaixo, você com certeza tirou uma nota maior do que essa. Como o tema não favoreceu, a gente já esperava que muitos alunos iriam fugir do tema ou iam se apoiar na ideia de procurar no texto motivador para encher linguiça, o que não dá certo. Até a próxima.